Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao novo episódio do Shipador, podcast oficial do Shippo. Meu nome é Guilherme Jacobs e vocês sabem, no fim da semana a gente sempre chega aqui com o Shipadinho, como a gente gosta de chamar, rapidinho pra falar de episódios novos. Normalmente a gente tava fazendo só de Mulher Hulk, porque não dava pra gente gravar e soltar na sexta depois que saem os episódios de Senhor dos Anéis. Mas Bruno Silva, a gente tem uma novidade, não é não? Exatamente, os deuses da Terra-média sorriram ao nosso favor. Nós recebemos antecipadamente o episódio número 3 de Senhor dos Anéis e dos Anéis de Poder. Vamos agora aqui comentar sobre ele, né? Exatamente. Então, se tudo der certo, esse episódio que normalmente era só de Mulher Hulk, a partir de agora vai ser mais priorizado pra Senhor dos Anéis. Claro que a gente vai comentar Mulher Hulk também, mas acho que não necessariamente toda semana, nem com muito tempo. Mas o que a gente vai falar hoje, sem dúvida, é do terceiro episódio de Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder. Bruno, esse episódio se chama Adar, que é um nome que vai ser bem importante lá pro final do episódio, já a gente fala disso. Ele é um episódio que eu acho que se a gente fosse pegar o tema do episódio, seriam personagens que estão presos, ou melhor dizendo, personagens que estão prestes a começar uma jornada ou querendo começar uma jornada, porque a gente tem várias pessoas aqui que estão ou presas ou querendo sair do seu local ou sendo forçadas a sair do seu local por diversas razões. A gente tem o Arondi, que a gente descobre que foi preso pelos orcs, não só ele, como todo o batalhão de elfos dele lá que ele tinha abandonado, todos estão presos pelos orcs ali nas Terras do Sul. A gente tem a Galadriel e o Halbrand chegando no reino de Númenor, a gente finalmente chegou em Númenor nessa série e querendo partir pra Terra-média, pras Terras do Sul, justamente onde o Arondir tá. E a gente tem, claro, a Nori e a família dela, os Brandyfoots, sendo forçada a sair ali de onde ela tá, dos Pés Peludos, junto com, claro, o Estranho, pelo visto, agora, porque tá chegando a hora da migração deles. Então, todos os personagens aí em andamento, a gente é apresentado algumas novas figuras, como o Isildur, né, que a gente sabe que tem uma importância enorme no mundo de Senhor dos Anéis, e o pai dele, que é o Elendil, o Maxim Baldry faz o Isildur, o Lloyd Owen faz o Elendil, e a gente também passa um tempinho fora, assim, longe de algumas figuras já conhecidas, a gente não tem nada de Elrond, nada de Durin nesse episódio, o foco é mais nesses três núcleos, né, Arondi, Galadriel, a Nori. Passa aí, então, Vamos geral, lá. o que é que você achou? Vamos lá. Do episódio? Bom, depois de uma abertura que, né, precisou passar por muitas coisas, apresentar muitos conceitos, apresentar muitos personagens, cenários, né, aquela coisa meio novela da Globo, assim, né, os cenários sobrevoando no lugar e mostrando. Agora a gente vai falar desse lugar. Esse episódio eu acho que ele dá mais, assim, a tônica do que um episódio dessa temporada ou dessa série vai ser, né. Eu achei muito interessante que ele foi mais focado, como você já adiantou. A gente não vê praticamente nada dos humanos, né, que inclusive você falou em migração, eu acho até irônico que o episódio 2 tenha terminado justamente com uma migração de um vilarejo humano e agora a gente tá vendo exatamente a mesma coisa acontecendo com todo mundo em movimento. Os Pés Peludos, todo mundo em movimento, né? Não vemos nada também sobre os elfos que estão na Terra-média, os anões ali, o Durin, né? Como você falou. Então eu acho que o foco foi interessante, eu gostei muito do fato de a gente ter se aprofundado mais ali nas descobertas dos planos dos orcs, né? Do que os orcs estão tentando fazer. Acho que a grande virada desse episódio, né? A grande contribuição desse episódio é justamente ali a gente descobrindo de cada ponto diferente, né? Cada um à sua maneira, né? A Galadriel lá em Númenor explorando ali, descobrindo documentos antigos, né? Da época que os elfos ainda estavam lá, né, e comparando com coisas, informações que ela já sabia, chegando à conclusão de que, olha, é verdade, os orcs agora não estão querendo apenas, né, estão querendo criar um reino deles na Terra-média, né, e aí... Que a gente sabe pra onde vai, né? Exatamente, exatamente, a gente sabe pra onde vai, e intercala diretamente com o arco ali, do destacamento élfico que tá trabalhando de maneira forçada pros orcs, né? A gente sabe exatamente pro que é isso. Eu gostei da maneira como a história, ela corre, né? Esse episódio com menos ação, mais focado em diálogos, como as coisas correm, sem necessariamente você precisar explicar, né, exageradamente. Os diálogos são expositivos na medida que eles têm que ser expositivos. Eu acho que tudo tá muito na medida certa, sabe? É o necessário pra gente manter a história rodando. E ao mesmo tempo, né, obviamente, chovendo molhado, mas é inacreditável a parte técnica da série. É um deleite toda vez. A hora que
a Galadriel, que ela tá num barco humano, né? Eles chegam em Númenor, é um negócio espetacular, assim, os cenários e a maneira como os sets práticos estão bem interligados ao que é CG, né? Você vê uma tomada mais aérea do negócio, aí vai chegando perto de um cenário que aí já é mais prático, né? Tudo muito, muito bem construído, assim. É difícil a gente não falar disso, eu sei que fica bem repetitivo a gente falar nisso, mas, cara, como essa série é bem feita, meu Deus do céu. É um deleite assistir essa série dos Seus Anéis, cara. É um negócio assim que você fica maravilhado. Então assim, só coisas boas a dizer, até no episódio mais paradão, né? Com menos ação. Obviamente, tem sequência de ação, mas não é o foco desse capítulo, né? Mas eu não acho que Senhor dos Anéis precisa ser realmente um negócio cheio de ação, não. Eu acho que o negócio que quando tem ação, vai ser uma ação pesada, né? Vai ser eu digo mais em comparação com os 2 primeiros episódios que tiveram muita ação, né? Você teve ali, acho que até pra você prender a atenção das pessoas, você tem ali, né, várias sequências de luta e tal. Eu acho que esse segurou um pouco mais nisso, mas realmente não precisa ter ação o tempo todo, né? É só dizendo em comparação ao que foi os outros episódios, né? Sem dúvida. Bom, vamos por parte, então. Acho que vamos falar aí do que você falou, assim, sobre os planos dos orcs, né? Porque a gente tem a chegada do Halbrand e da Galadriel a Númenor, e assim, acho que é um dos pontos que a série, mais uma vez, faz muito bem, que é deixar bem complicado, no bom sentido, toda essa questão. Não no sentido de você não entender, mas de ter várias camadas, né? Porque a gente tem Númenor ali como uma ilha constituída por homens que não se aliaram aos orcs, homens que se aliaram aos elfos. Então você imaginaria que eles seriam, né, receberiam bem a Galadriel, pelo contrário, todo mundo lá detesta ela de cara. Muito aquela questão do preconceito entre as raças que a gente já falou semana passada. Claro que a Galadriel também não é a mais fácil de lidar, ela também tem bastante orgulho, então eu continuo gostando de que sempre há essas... que eles estão encontrando camadas de cinza, não na ideia de, tipo, existe o bem e o mal, isso continua existindo, mas... E as pessoas que estão aí no mundo, elas não é simples pra elas, né? Claro que existem os conceitos extremos, mas não é simples pra elas. E aí lá, ela acaba se aliando mais justamente ao Elendil, o pai do Isildur, porque ele é de um grupo ali que ainda apoia mais os elfos. Ele leva ela pra uma espécie de biblioteca, e lá é onde eles descobrem esse plano dos elfos, e descobrem dos orcs, aliás, e ela descobre também que o antigo rei de Númenor foi chutado pra fora da coroa. Hoje é a filha dele que tá reinando, a rainha regente, porque ele apoiava os elfos. A gente também vê a rainha indo falar com ele, dizendo que chegou a hora, assim, né? Chegou aquela hora que eles estavam esperando. A gente não chega a ver o rei, então isso aí tá mais como um mistério do que exatamente tá se passando ali entre o antigo rei e a rainha regente. Mas o que não tá mais em mistério, e é o que a Galadriel descobre ali, é que os orcs estão querendo construir Mordor. É exatamente essa a intenção deles ali nas Terras do Sul, nas Southlands, é construir o reino de Mordor. Que, cara, eu admito que é aquela coisa incrivelmente óbvia e que eu não tinha pensado nem um pouco. Porque eu sei que Mordor tá ali na Terra-média nos filmes, nos livros e tal. Eu sei que tá ali naquela área da Terra-média, mas eu nunca tinha pensado, tipo, quando que Mordor começou? Sabe? Nunca tinham rolado na minha mente, assim, a gente fica com essa impressão de que eles sempre estavam lá, né? Era uma coisa que existia, né? E é isso. Assim, nem passou pela minha cabeça semana retrasada, quando a gente viu os primeiros episódios, do tipo, então, pô, eles estão procurando os orcs, mas por que eles não vão simplesmente pra Mordor? Porque nem tem Mordor ainda, não existe, né? Confesso, assim, que voou da mente essa realidade, e agora a gente sabe que é isso que eles estão fazendo. E aí, claro que isso traz algumas certezas que, assim, em algum momento eles vão conseguir construir Mordor. Em algum momento Mordor vai existir e vai haver essa derrota. Eu acho que isso aí, sem dúvida alguma, vai ser algo muito curioso de ver como a série apresenta e como a série constrói. Mas, assim, pra mim foi o primeiro momento holy shit da série, sabe? É um negócio de, tipo, caramba, é isso que eles estão fazendo, sabe? Meio que a gente ainda vai debater, claro, a identidade do estranho, o forjado dos anéis, tudo isso mais. Mas esse foi o primeiro momento que eu... rapaz, isso aqui vai ser pesado, sabe? Foi a primeira coisa, assim, que a série tem que ter responsa pra mandar essa daqui pra mim. E qual foi a sua reação, então, quando você percebeu, assim, eles estão querendo fazer Mordor? Confesso que eu estou tendo esse momento agora com você, porque eu também não tinha pensado nessa ideia de que, poxa, é verdade, Mordor não existe ainda. Mas eu tive um momento muito parecido quando o Isildur apareceu, né? Que você mencionou o nome dele. Ele não é um foco desse episódio, ele é muito de passagem, né? Mas... até porque Isildur também é um cara super importante pra uma formação de outro reino super importante, que é Gondor, né? Inclusive ali, né? Então eu acho que esse episódio, ele traz, né? Acho que o grande aprendizado, o grande
chamariz desse episódio pra quem é muito fã de Senhor dos Anéis, eu acho que é justamente essas sutilezas na hora de demonstrar o ponto da história da Terra-média em que a gente tá, assim, olha, isso aqui, vocês estão prestes a ver a origem disso aqui, dessa pessoa, desse lugar, desses momentos, esse é o ponto, é aqui que começa tudo, sabe? Então eu confesso que é bastante interessante, bastante empolgante de se ver, porque é muito legal, assim, quando a gente consegue ver uma história que a gente já conhece o desfecho, mas não sabe exatamente o desenrolar dela sendo executada de uma maneira bem feita. Então eu acho que esse episódio ele dá todos esses ingredientes disso. E para quem não assiste, eu acho que também, né, tem um impacto para quem não conhece, para quem não assistiu os filmes ou não lê os livros, eu acho que tem um impacto legal também, justamente porque eu acho que ao mesmo tempo eles conseguiram de alguma forma passar que aquilo é uma coisa grandiosa, sabe? Sem ser expositivo, sabe? Sem ficar jogando na cara da galera o que tá acontecendo, sabe? A maneira como a cena é conduzida é muito legal, porque aí a Galadriel olha para as escrituras e ela pensa, caramba, isso aqui não é só uma marca de, né, uma marca para mostrar que, olha, o plano deles é esse, pá. Aí a trilha sonora vem, tem um mapa, né, uma mesa, ela tá num lugar que tem várias escrituras élficas ali, antigas, isso, né, e aí na mesa você tem um mapa talhado em madeira da Terra-média e a câmera foca exatamente na posição onde é Mordor. Então, assim, a maneira como eles escolhem contar essas coisas, eu acho que é muito legal também, assim, de uma maneira que é legal pra todo mundo. E eu acho que não precisa exagerar, sabe? Eu sinto que eles não tratam, assim, claramente isso daí pode ser considerado fanservice, né? A ideia de, tá aqui o Isildur, tá aqui vão começar a construir Mordor e tudo mais. Mas eu acho que eles tratam mais como fato histórico do que como fanservice, entende? Eles tratam mais como uma coisa que existe dentro desse universo, que por a gente estar acompanhando uma história que se passa nessa época, é obrigatório falar disso, porque é como se a gente estivesse fazendo uma história nos anos 40 e não falasse da Segunda Guerra Mundial, entendeu? Tem que tratar disso. Eu acho que, então, número 1, isso, né? Não, acho legal é que eles não tratam como fanservice, eles tratam basicamente como fato, né? Claro que é ficção, mas fato dentro desse mundo. E eu acho interessante também como esse episódio enfatiza os mapas, né? Porque além da gente ter um mapa que nos leva pelo mundo ali de Senhor dos Anéis, a gente vai de Númenor pras Terras do Sul e tudo mais, que a série usa pra situar a gente onde tudo tá acontecendo, que por enquanto são nesses dois lugares, na Terra do Sul e Númenor. A gente também tem os mapas que servem pra contar a história. A gente tem um mapa que revela pra ela que aquela marca, na verdade, é um local, é como se fosse um X do tesouro, né? Aqui que vai construir. E a gente também tem um mapa que a Nori pega pra dar o estranho ali, pistas da estrela e tudo mais. E a gente continua, talvez, aí teorizando que pode ser o Gandalf, antes de ser Gandalf, né, quando ele era ali um Maiar. Eu não sei exatamente qual é a significância desse mapa das estrelas, mas o que eu sei é que é uma maneira legal da série, eu acho, como é que eu posso dizer isso? Pegar mitologia e transformar em história, sabe? É uma das coisas que a galera mais gosta do mundo dos Senhor dos Anéis, é que ele é esse mundo tão bem definido ao ponto de termos mapas bem definidos, né? Eu sei que toda série de fantasia tem isso, Game of Thrones, tudo tem isso aí. Mas a gente tem, assim, esse negócio bem definido, assim, da história, da geografia, e eu gosto de como isso, que é algo tão querido, tá sendo incluído na história, assim, sabe? A ideia a mesma ideia dos mapas. Eu achei, talvez eu esteja lendo demais em simplesmente um artefato narrativo aqui, mas eu acho que faz parte, sabe? Porque eu acho que traz o mundo à vida. Eu acho que ajuda a arredondar, não que seja redondo, não sei se é um planeta ou não, mas arredondar o globo, assim, sabe, dos Senhor dos Anéis, da Arda, né, que é a criação lá. Esse senso de local, é exatamente isso que eu acho importante, especialmente porque acredito eu, no próximo episódio em diante, que o próximo episódio é a metade da temporada, né, são 4. Agora é a hora que todo mundo começa a se mover, as pessoas vão começar a sair do lugar. Esse episódio foi o último antes de, tipo, todo mundo botar o pé na estrada. A gente já tinha aquela aldeia humana lá semana passada, a gente certamente vai ter a Galadriel e o Halbrand pegando o navio no episódio que vem, os Pés Peludos já começaram essa travessia nesse episódio, e a gente tem os orcs avançando nos túneis deles, ali com o Arondir preso e tudo mais. Então, se a gente vai estabelecer essa necessidade da locomoção geográfica, eu acho importante que os mapas sejam bem utilizados aqui. Claro que o mapa das estrelas lá não deve significar algo geográfico, mas ainda assim eu acho interessante que a série tenha cuidado de nos mostrar isso. E aí, só pra fechar um outro ponto disso, eu gosto que tenha tempo pras pessoas se locomoverem, sabe? Eu nunca fui aquele cara que se incomodou em Game of Thrones quando tinha um episódio lá que um personagem, de um corte pro outro, parece que navegava de um continente ao outro. Porque, cara, olha, chega um ponto
que se você quiser economizar tempo de jornada pra sua história andar pra frente, eu não tenho problema, tá bom? Mas eu acho que nas primeiras temporadas e primeiros episódios é interessante que a gente tenha essa ideia do tempo, do local, de que as coisas não são automáticas, de que há essa travessia. Primeiro porque isso oferece pra gente história, né? Isso oferece pra gente a dificuldade, por exemplo, que os pés peludos vão ter pra fazer a migração deles. Ou oferece as pequenas passagens que certos personagens fazem. Tipo, Galadriel foi um episódio no mar, um episódio no menor, pra depois ela chegar na Terra-média de novo, sabe? Acho isso bacana agora. Um dia eu não vou fazer questão, mas agora e se você parar pra pensar nas histórias de Senhor dos Anéis em geral no cinema, a distância sempre foi um aplicador de tensão, né? Você pega Duas Torres, Retorno do Rei, boa parte das tensões do filme é fulano saiu, preciso que ele volte, o cara tá demorando pra voltar. É basicamente isso, né? Então, assim, acho que é até apropriado que os showrunners tenham olhado pra esse recurso narrativo nos filmes e falado, cara, vamos aproveitar isso aqui na série também. É o mesmo mundo? Exatamente. Bom, eu acho que, na verdade, seu ponto foi muito bom, né? Eu acho que é um dos grandes temas de Senhor dos Anéis e de Tolkien como um todo, é exatamente a ideia da jornada, como algo físico mesmo, né? Tanto o Hobbit com... eu vou numa aventura agora, a grande frase do Bilbo lá no começo do Hobbit. E aí claro, a ideia do there and back again, né? Fui e voltei. Quanto, claro, na trilogia principal, a jornada, né? De levar o anel até o monte lá de Mordor e tudo mais. Então, eu acho que é um bom ponto, né? Assim, existe essa fisicalidade dentro desse mundo. E, de novo, se na quinta, sexta, sétima temporada dessa série, que eu sei que não vai ter sétima, mas enfim, eles quiserem, tipo assim, num corte, levar a Galadriel de um reino pro outro, brother, eu não vou xingar, porque, assim, sabe, uma hora eu quero que a história avance, entendeu? Eu não quero na sétima temporada ter que, daqui 3 episódios deles num cavalo. Mas pra agora, eu sei que tem gente que gosta, respeito, tudo bem. Mas pra agora eu acho que isso é muito importante. Especialmente por ser esse tema, como você falou, da série, né? Da aventura como algo que se desenvolve fisicamente. Eu acho que é realmente um dos pilares de Senhor dos Anéis. Um dos outros pilares de Senhor dos Anéis, Bruno Silva, é, claro, a ideia também do mal, que aqui a gente finalmente vê presente com os orcs. E a gente sabe que no final do episódio aparece o Adar ali. Adar é uma figura que é um elfo corrompido, digamos assim. Ele é interpretado pelo Joseph Mowley, que o pessoal vai conhecer como o tio do Jon Snow lá em Game of Thrones. Tô esquecendo o nome dele agora, mas é aquele cara que aparece no primeiro episódio, depois só na penúltima temporada, lembra não? Acho que é bem interessante a maneira como eles mostram, né, os orcs como esse perigo. Eu acho que esse episódio, ele agora consolida de vez os orcs em geral como esses grandes vilões que a gente vai enfrentar, e bem ansioso justamente para essas cenas de ação que vão vir aí para os próximos episódios. É isso, a gente teve alguns problemas técnicos aqui bem no finalzinho do podcast com o Jacobs, então a gente vai ficando por aqui. A gente quer saber, obviamente, agora a sua opinião sobre o episódio número 3 de O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder. Lembrando sempre aqui para você que está nos escutando em alguma plataforma de podcast, para seguir o Chipado, também para avaliar aí o podcast, fazer a gente chegar a cada vez mais fãs de cultura pop. Se você tá aqui no YouTube, assine o canal do Chipo, curta este vídeo, comente, que a gente tá sempre por aqui também, falando sobre as principais séries, os principais filmes da cultura pop. Tamo junto, pessoal. Até o próximo Chipado. Valeu!